Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre contação de causo. Vamos lá então, confiram. Bom, primeiramente vamos relembrar então algumas informações sobre esse gênero textual chamado causo, né? Então acompanhe aqui. Primeiramente, os causos eles são histórias da tradição oral, né? Contadas geralmente em uma linguagem espontânea, que registra o jeito de falar típico de determinada região ou localidade. Envolvem fatos pitorescos que são inusitados, curiosos ou surpreendentes. Podem ser reais, fictício ou uma combinação dos dois, né? Tanto da parte real quanto da parte criada, imaginada ali, certo? Então, observaram essas características que é importante, né? Então, é um texto que inicia da forma oral e depois passa para a forma escrita. Então, é diferente da maioria dos textos que já são sempre escritos, né? Então, é uma transcrição, né? Então, aquelas histórias que os avós podem nos contar, às vezes a gente senta, né, para ouvir certas coisas da infância deles, da adolescência, e isso, de certo modo, é uma contação de história também, né? E os causos eles têm esse componente de humor, de engraçado, daquele elemento inusitado. Então, não esqueçam disso, tá bom? Isso provoca humor dentro do texto. É importante saber essas informações aqui, ó. Para contar uma história, nós não podemos fazer apenas uma leitura dramatizada. E não é apenas ler o texto em voz alta, nem representar uma peça teatral. É, acima de tudo, contar a história usando o seu estilo pessoal, ou seja, nós vamos contar a história empregando uma entonação, certo? Às vezes nós vamos ter que fazer algumas pausas no decorrer da contação para criar todo um efeito ali de suspense. E agora, o que será que aconteceu? Aí ficam alguns instantes em silêncio para as pessoas que estão ouvindo ali imaginarem o que pode ter acontecido. Então, existe toda uma forma, né, de contar ali os causos, né? Isso é bem importante, tá bom? Vamos lembrar, então, os passos necessários, então, para realizarmos a contação, então, do causo. Primeiro passo, você vai escolher o causo que irá contar. Pode selecionar trechos marcantes desse causo que sirvam, né, que possam servir de inspiração para definir as expressões gestuais, as palavras para criar suspense, a modulação de voz para imitar o falar dos personagens. Se possível, utilize os sotaques também e as palavras que fazem parte da variação linguística, que pode ser uma variação social, uma variação regional, né, uma gíria, ou enfim, aquilo que representa o modo de agir, o comportamento realmente do personagem. Nós não podemos mudar as características do personagem. Então, isso precisa fazer parte também da nossa fala, da nossa entonação também, tá? Continuando ainda o passo 1, né, nós precisamos utilizar os verbos no tempo presente para dar um tom de atualidade a esses fatos e, se possível, selecione uma música que pode servir ali para acompanhar alguns momentos da contação. Mas atenção, né? O som ele não pode ultrapassar o volume da sua fala, da sua voz, porque senão não vai dar para entender nada do que você está contando. Perfeito? E agora vamos ao segundo passo e último. Para atrair então a atenção do ouvinte, o contador precisa planejar com antecedência. Para isso é preciso o quê? Primeiramente, memorizar a sequência dos fatos do causo, utilizar expressões que causem humor, principalmente é preciso ensaiar várias vezes e também você pode ou deve gravar um vídeo ou ainda um áudio no celular. Aí você pode ouvir e entender como você está contando, se está bom ou se você precisa ainda melhorar, né? E, por fim, apresente ao seu professor ou aos seus colegas. Isso é bem importante, né? Os textos são feitos para serem compartilhados, socializados. Essa é a intenção dos textos, beleza? Então, neste vídeo falamos sobre contação de causo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.